Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora, aqui nesse momento, nós vamos corrigir as questões de direito processual penal da prova do dia 12 do TRE. Quem estudou fez com tranquilidade, né? Mas aí vamos dar uma comentadinha aí para você ficar tranquilo, para o próximo concurso você já não ter dúvidas, para você sedimentar esse conhecimento todo aí. Algumas questões, como eu disse na correção de penal, são recorrentes, os assuntos não mudam, os crimes são mais ou menos os mesmos, tem uma maquiagenzinha, mas a essência continua sendo uma característica da Fundação Carlos Chagas das questões se repetirem um pouco, né, no tocante o jeito de ser feita, o assunto abordado, um ou outro que veio de novidade aí, mas também uma novidade tranquila, nada demais, tá? Bom, então vamos lá. A primeira questão fala da lei especial, que é a Lei 9.099, uma legislação especial, com a 10.259 de 2001, que regulamenta os juizados especiais criminais. Então, vamos ver, de acordo com isso, o que está correto aqui. Então, ela pergunta o que está certo, o que está errado, para depois você responder a alternativa. São questões que você demanda um certo tempo para fazer, né? Tem que ler com atenção para não comprometer a sua resposta, tá? Vamos lá. Nos termos preconizados pelas leis 9.099 de 1995 e a 10.259 de 2001, que regulam os juizados especiais criminais, considere, muito bem, a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento da denúncia ou requisição do inquérito policial. Só vamos entender aqui, para você que estudou, para recapitular, e para você que não estudou, está aproveitando essas aulas, essas correções para dar uma sedimentada no conhecimento, uma recapitulada, enfim. A transação penal é um instituto da Lei 9.099 que visa despenalizar. Então, ele vai fazer a transação penal para ele não responder o processo, mas ele tem que cumprir algumas condições no tocante ao Ministério Público, a propositura dessa transação pelo Ministério Público. Então, é uma medida despenalizadora, certo? Para evitar o processo. Então, quando ela é homologada, não vai fazer coisa julgada, ou seja, ela ainda fica suscetível a algumas coisas, porque se for descumprida as cláusulas, aí ela retoma a situação anterior, que seria o oferecimento da ação, da denúncia, né? E aí o Ministério Público faz tudo normal, certo? Então, muita gente não aceita a transação penal porque diz, é uma forma de confissão daquilo que eu não fiz, né? Mas é um benefício que a lei traz. Então, de acordo com o que está aqui e com o que está na lei, ela está correta, é verdadeira, tá? Então, a número 1 está correta. Vamos para a número 2. O Ministério Público poderá oferecer proposta de transação penal a Ricardo, primário e de bons antecedentes, acusado de cometer crime eleitoral, previsto no artigo 39 da Lei 9.507 de 97, ao ser surpreendido realizando propaganda de boca de urna no último pleito, crime este punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, por conta do tempo da pena, o Ministério Público pode oferecer essa proposta de transação penal, porque ele preenche os requisitos para concessão do benefício, que é a transação penal. Também do artigo 76 e também nessas mesmas condições, certo? Então, ele pode oferecer, também está correta a número 2. Então, a 1 e a 2, por enquanto, estão corretas. Vamos ver a 3. O Ministério Público não poderá oferecer proposta de transação penal a Rodolfo, primário de bons antecedentes e acusado de cometer crime de usurpação de função pública previsto no 328 do Código Penal,
que prevê pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Essa tá errada, né? Então, neste caso, ele poderia sim oferecer a transação penal, certo? Ou a suspensão condicional do processo, que visa suspender a tramitação do processo, né? É o sursi processual, né? Bom, vamos lá. Está correto o que consta apenas em 1 e 2, como nós vimos lá, tá? Então, aqui pelo tempo da pena, ele podia oferecer a suspensão condicional do processo, né? Certo? Porque ele perfaz os requisitos, mas o quesito da pena. Tem que tomar cuidado com a transação penal e a suspensão condicional do processo no tocante à pena imposta para o crime praticado, ok? Muito bem. A próxima questão, a 56, fala sobre o recurso de apelação. Vamos lá. O recurso de apelação, à luz do Código de Processo Penal. Muito bem. A apelação da sentença condenatória, em regra, não terá efeito suspensivo. É vedado ao apelante arrazoar o recurso de apelação na superior instância. Bom, deixa eu já comentar aqui, vai. A apelação da sentença condenatória, em regra, terá efeito suspensivo, certo? Então, aqui tá errado. É vedado ao apelante arrazoar o recurso de apelação na... É vedado não, ele precisa arrazoar o recurso de apelação na instância superior. São as razões desse recurso que vão fazer essa sentença de primeiro grau, pessoal, ser reformada ou não pela instância superior. Por quê? Porque ela é julgada na primeira instância. O juiz de primeiro grau profere a sentença definitiva de primeiro grau, condenatória ou absolutória. Quem vai fazer o recurso de apelação tem interesse em modificar alguma coisa, no todo ou em parte, essa sentença, certo? Que não pode ser modificada pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Então, se ele não arrazoar, se ele não colocar fatos e fundamentos de direito admitidos nesse recurso, não vai ter o que ser analisado em segunda instância. Então, faz parte da apelação, a interposição dela e as razões desse pedido, certo? Por isso que está errada a B também. A C, pessoal. Havendo assistente de acusação, este arrazoará um recurso de apelação no prazo de 5 dias após o Ministério Público. Ele vai fazer junto com o Ministério Público, porque ele é um assistente. Quando cabível a apelação, se a parte pretender recorrer somente de parte da decisão, poderá usar o recurso em sentido estrito, que é o rese. O recurso em sentido estrito tem um rol taxativo do 581 e esse não é uma possibilidade no tocante à apelação, tá? Então, não pode somente parte da decisão usar o recurso em sentido estrito, tem que usar a apelação para recorrer de toda a matéria ou parte dela, tá? E a renúncia do réu ao direito de apelação, né? Ele renunciou ao direito de apelar, manifestada sem a assistência do defensor. Então, o defensor não assistiu a essa decisão, não concordou porque ele nem sabe, talvez. Não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Então, mesmo que ele não queira recorrer, não impede do grau de conhecimento, do grau de análise dos pressupostos de admissibilidade, que é o juiz ACO, fazer o conhecimento da interposição dessa apelação para mandar para o adquém. Nossa, Janaína, o que é isso? Juízo ACO é o juiz de primeiro grau. Ele recebe a interposição do recurso de apelação, faz análise dos pressupostos de admissibilidade. Assim preenchidos todos regularmente, ele faz o quê? O encaminhamento para segunda instância, que se for primeiro grau, instância normal, crime comum, a segunda instância é o Tribunal de Justiça, por exemplo.
entendeu? Então, aí nesse caso, o tribunal ad quem é a instância superior que vai julgar o grau de recurso. Então, ele já recebe com tudo certinho, sabendo que é um recurso correto, tá tempestivo, ou seja, foi interposto no prazo direito, né? Tudo certinho. Então, mesmo com a renúncia do réu, sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este imposta, certo? Então, por quê? Porque é o direito dele, tem os princípios constitucionais, ele tem o direito de recorrer, ele pode não recorrer? Pode, mas isso não impede que ela seja recebida a sua renúncia do direito de recorrer, aí mesmo assim o seu advogado, sem saber, também não impede o conhecimento dessa apelação, tá? Então, a correta sobre o recurso de apelação é a alternativa E. Então, tem que tomar cuidado aqui com algumas palavras e nomenclaturas para você não cair em alguma pegadinha, né? A 57. Xisto policial militar rodoviário, no exercício da função, resolve em um único dia de trabalho praticar 3 crimes de corrupção passiva, porque a passiva é do funcionário público. Utilizando, para tanto, o mesmo modus operandi. O que é isso? O mesmo modo de operar, o mesmo jeito de praticar, certo? Modus operandi, a prática é idêntica para os crimes. Solicitando dinheiro de condutores de veículos para não fazer atuação administrativa pelo excesso de velocidade. O primeiro crime é praticado às 9 horas na cidade de Guarulhos. O segundo, praticado às 12 horas na cidade de Mogi das Cruzes. E o terceiro é praticado às 14 horas na cidade de Jacareí, onde Xisto é preso em flagrante por policiais civis. Prisão esta analisada e mantida pelo magistrado competente daquela comarca, ou seja, da comarca de Jacareí. Xisto é denunciado pelo Ministério Público da comarca de Jacareí pelos 3 crimes de corrupção passiva. Sobre o caso hipotético apresentado à luz do Código de Processo Penal, a competência da comarca de Jacareí foi determinada por quê? Conexão, os casos são conexos, né? A conexão é quando um caso maior puxa o outro, né? Aqui são 3 iguais. Continência, também não é o caso da continência aqui do processo penal. Prerrogativa de infusão não faz esse tipo de análise no processo penal neste caso. Pelo lugar da infração também não é, né? E aqui o que ocorreu, quem estudou viu de cara uma questão facílima, é a prevenção, pessoal. O que é juízo prevento? Prevento. Se a gente acompanhar alguns fatos da mídia, você vê que às vezes aconteceram vários crimes em vários lugares e um só juízo é competente para julgar isso. Por exemplo, lá em Curitiba. Curitiba é prevento para julgar os crimes, determinados crimes da Lava Jato, né? Alguns vão para lá, outros vão para Brasília, outros vão para o Rio de Janeiro. Então, mas em aquele determinado assunto vai para o juiz Sérgio Moro, porque ele é prevento, certo? Então, mais ou menos essa ideia da prevenção. Então, é o primeiro que tomou conhecimento acerca do fato, é competente para julgar todos os demais correlatos a esse. Como são 3 crimes idênticos, no mesmo modus operandi e tudo, ele vai responder em uma única comarca, né, até para efeito de praticidade e celeridade processual, a prevenção existe para evitar decisões discrepantes. Então, esse único juízo, que é da comarca de Jacareí, vai analisar os 3, né, da comarca de Guarulhos e de Mogi das Cruzes, junto lá com o crime ocorrido na comarca de Jacareí, tá? Então, a prevenção, primeira autoridade que tomar conhecimento acerca do fato praticado é competente para julgar e ele tem a chamada vis atrativa. Então, tudo que for relacionado vem para ele, tá? É como se ele fosse um ímã, tudo ele atrai. Então, a prevenção é a característica aqui, as outras coisas não estavam relacionadas com a narrativa da questão, elas existem, né? Elas existem no processo civil, no processo penal, mas aqui, diante do fato narrado, o instituto que casa e é o correto é a prevenção, tá bom? A próxima questão
Manuel está cumprindo pena em penitenciária paulista de segurança máxima, na cidade de Presidente Bernardes, após ser condenado por 4 crimes de homicídio. Ó. Na cidade e comarca de São Paulo, é instaurada uma nova ação penal contra Manuel. Então, ele está cumprindo e foi instaurada uma nova ação penal pelo crime de coação no curso do processo. Havendo fundada a suspeita de que o réu Manuel integra uma organização criminosa e que poderá fugir durante o deslocamento entre as cidades de Presidente Bernardes e São Paulo, o magistrado competente por decisão fundamentada e em caráter excepcional, assegurando ao réu a entrevista prévia com seu advogado e o acompanhamento da audiência una de instrução, poderá. Então vamos ver o que esse fato que acontece muito, viu, pessoal, na vida cotidiana, né? O que acontece nessa situação e o juiz pode fazer? Vamos lá. A. De ofício, ou seja, sem qualquer manifestação das partes, ou a requerimento das partes, realizar um interrogatório de Manuel por sistema de videoconferência, intimando as partes com pelo menos 10 dias de antecedência. Já chama correta. Já vou falar de cara porque vem acontecendo na mídia atualmente, e aí você pode até usar isso como exemplo. Dependendo da situação do réu, da complexidade, da periculosidade, é feito isso, da distância, né? Tem várias questões aí, a economia processual, periculosidade do agente criminoso, né? Então, complexidade da causa para evitar esse deslocamento, todo um gasto, né, que é feito. Então, ele pode, sem ninguém pedir, ele achando necessário, ou as partes podem requerer a realização desse interrogatório através da videoconferência, que hoje em dia é muito utilizado, só que precisa ter 10 dias de antecedência para intimar as partes, para que elas tomem conhecimento de como vai ser feito o interrogatório, tá? Então, essa já está certa de cara. Vamos ver as outras opções que ele trouxe para tentar confundir vocês. Se houver requerimento das partes, ele pôs, né? Então saibam que é de ofício ou a requerimento das partes. São as duas formas que ele pode fazer essa videoconferência, tá? Aqui, ele pôs só a requerimento, mas faltou de ofício. Olha só, né? Um detalhezinho, mas que fez toda a diferença. Aqui ele pôs de ofício a requerimento das partes. Realizar a videoconferência, mas ele mexeu no prazo, que agora ele pôs só 5 dias, e não é de 10 dias. Se houver requerimento das partes apenas, né? Só pôs apenas e não é, né? De ofício a requerimento das partes, realizar o interrogatório de Manuel e pôs os 7 dias, mexeu no prazo. Ou ele mexe no sistema de ofício a requerimento, ou ele mexeu ali na questão do prazo. Então, vamos fixar, a videoconferência pode ser feita desde que intimada as partes com 10 dias de antecedência e pode ser realizada de ofício a requerimento das partes, tá? E aí é o caráter excepcional, evidentemente ele precisa fundamentar essa decisão, que é simples, uma fundamentação simples, baseando-se em algum elemento, ou porque ele faz parte de alguma organização criminosa, então tem alto grau de periculosidade para deslocamento, ou por economia processual, pela distância, pela complexidade da causa, são várias as possibilidades que o juiz pode entender necessária a realização dessa videoconferência, tá? Só vocês olharem os noticiários aí, muita coisa é perguntada no tocante ao que está acontecendo, né? E isso aí é um exemplo disso. Se você acompanha na mídia, você viu algumas videoconferências sendo realizadas, né, por conta de algum fator aí que o juiz fundamentou e achou necessário e pôde realizar assim de uma forma respeitando os princípios constitucionais, né? Realizar a videoconferência e interrogar o acusado, no caso, dentro da ação penal, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as questões da prova de processo penal, sem maiores preocupações, né? Alguns detalhes que precisava saber um pouquinho da lei, ou algum detalhe de recursos, né? Mas nada muito sofisticado, nada, uma roupagem muito rebuscada, né? E como eu falo, né, nesses enunciados que a gente faz aqui, para você verificar,
grifa algumas coisas e já vai eliminando o absurdo que você já bate pronto, já olha, e aí você se depara com menos alternativas para você trabalhar e garimpar aí a alternativa correta, né? Se você trabalha num todo, você vai ficando confuso, então você tem que eliminar aquilo que efetivamente não te serve para que você possa ter maior probabilidade de acerto na questão. Isso se você já não sabe de cara, né? Então você já separa, dá uma olhada melhor assim para ver se você está respondendo de acordo com o enunciado e aí bola para frente, respondeu, próxima questão e vamos que vamos. Certo, pessoal? Então tá bom. Então, essas foram as questões de processo penal que caíram na sua prova. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site. E eu espero vocês nos nossos próximos cursos, nas nossas próximas aulas. Tem algumas coisas, novidades surgindo por aí. A gente já está no estúdio gravando, né? E eu espero vocês nos nossos próximos cursos. Eu sou Janaína Ferraz e espero vocês. Um super beijo. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.